Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família! Chegou a hora, família, um projeto de Deus. Nessa sexta-feira, para você que está assistindo a edição inédita desse programa, que, claro, ele é reprisado em outros momentos ao longo da semana através da TV Manaim. Então, se você está no canal 126, sistema via Embratel, sistema RO da Embratel, você está nos assistindo agora à edição inédita do programa, edição semanal inédita do programa Família, um Projeto de Deus. Sexta-feira é um dia com uma quantidade muito boa de conteúdos que não só vão no canal 126, como também no canal 85 da Sky Livre, também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Como é que funciona no YouTube? É o seguinte, no momento em que nós estamos indo para o ar aqui, ao vivo, esse mesmo conteúdo está sendo colocado lá. Você pode assistir também lá no YouTube. E se estiver você agora assistindo pelo YouTube, não se esqueça, isso é muito importante. Curta, comente e compartilhe. Isso vai fazer com que esse conteúdo seja oferecido para mais pessoas. E aquilo que é o nosso objetivo em todos os conteúdos aqui da Igreja Cristã Maranata, ele vai ser alcançado, que é de divulgar a palavra do Senhor, de que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O programa é um programa voltado para a família, com orientações bíblicas. A gente sempre traz um personagem bíblico e ali faz uma aplicação profética da experiência vivida por esse personagem, para que nós possamos ter os exemplos e a direção do Espírito Santo para nós hoje, para as nossas famílias. Sexta-feira a gente tem Organização e Método, Família e o Projeto de Deus. Sexta-feira a gente tem um culto no lar daqui a pouquinho, que bênção, hein? Sexta-feira a gente tem um programa anunciando o Evangelho Eterno. Sexta-feira a gente tem Serenata Manaim. Que sequência maravilhosa de conteúdos que você tem à sua disposição hoje, a partir de um pouquinho mais cedo, quando começou ali o Organização e Método, tá bom? Bom, e agora você vê os pastores que estamos aqui no estúdio para tratar do tema de hoje. Pastor Fernando Almeida, Paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias, Paz do Senhor, aos nossos irmãos, amigos que participam conosco. Pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor Josias, a paz dos seus nossos irmãos, paz do Senhor Fernando. Muito bem. Então, o tema hoje, ou o personagem que nós vamos abordar hoje aqui, sob o ponto de vista profético, da aplicação profética, é Abel. Abel, filho de Adão, Abel, filho de Eva, Abel, cuja história dele está ali no início da história do homem criado por Deus para viver esse tempo que nós estamos vivendo e para dar início ali àquele projeto que Abel viveu isso logo, na sequência da saída do Éden, daquele projeto redentor do Senhor. Mas vamos lá, vamos seguir. Vou pedir ao pastor Fernando Almeida para ler um texto da palavra e fazer já uma introdução sobre esse assunto. Amém. O texto proposto hoje está em Gênesis, capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Como o pastor Josias já mencionou, Abel, filho de Adão e Eva, era o segundo filho, foi o segundo filho, e foi um filho que glorificou o Senhor na sua vida, na sua oferta, no seu culto, naquilo que ele ofereceu ao Senhor, e o Senhor se agradou daquilo que ele colocou diante do altar do Senhor, que foi o primogênito das suas ovelhas. Então, era uma figura profética ali, do Senhor Jesus, ou seja, o culto de Abel, Jesus profeticamente estava presente ali naquele culto. E isso agradou ao Senhor, e isso é um ensino para nós, um ensino para você que é filho, na sua casa, na sua família, o seu culto ao Senhor, ele precisa de ter a presença do Senhor Jesus. Jesus é o centro ali e é ele, vamos dizer assim, o sacrifício do cordeiro ali que Abel ofereceu. E o nosso culto, ele é em função
do sacrifício de Jesus por nós. É a nossa glorificação a Deus, né? Gratidão a Deus por esse sacrifício que um dia foi feito em nosso favor, né? Então Abel, podemos dizer, foi o primeiro culto que glorificou ao Senhor, né? Porque o irmão dele já tinha oferecido um culto e Deus não tinha atentado para o culto, mas o culto de Abel foi um culto que subiu até Deus, Deus se agradou dele, o nome do Senhor foi glorificado nele, e isso, como o pastor Josias já comentou no início, profeticamente é um ensino glorioso para nós, quando nós, como servos de Deus, formos apresentar ao Senhor o nosso culto, a nossa oferta. Glória a Deus. Wallace. É muito interessante, né, essa abordagem que o Fernando fez em relação da Abel, do sacrifício, que a gente observa que Abel, ele faz uma correlação, por exemplo, que a gente vai lá em Rebeca, quando ela deu água aos camelos, né? Então, ela entrou naquilo que estava programado por Deus, né? A mesma coisa aqui, Abel, né? Ele podia ter ofertado tantas coisas, como o irmão dele ofereceu por certo melhor, humanamente falando, devia ser frutos, né, excelentes, mas Deus não atentou. Por quê? Porque o Abel ele entrou no profético, né? Que quando, como o Fernando falou, quando ele oferece, né, a primícias, o primogênito das ovelhas, ele estava fazendo profeticamente menção do único sacrifício que glorifica o Senhor, que é aceito pelo Pai, que é justamente, né, a morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uhum. Então, Abel ali, Deus o usa ele, e essa é a questão, por isso que o irmão não entendeu, porque ele queria entender a oferta dele pela razão, né? E nós, na razão, jamais conseguiremos prestar um culto que agrade o Senhor, né, o racional. Uhum. E nós temos vivido muito isso nesse momento que nós vivemos, que é o mistério, né? Então ali está um mistério que foi desvendado. Abel, ele foi e sacrificou o animal para poder ofertar ao Senhor, né? E ali foi aceita, por quê? Porque ele estava apontando para o único sacrifício que glorifica o Senhor, que é digno de toda aceitação, que é o Senhor Jesus, né? Uma figura profética lá na frente, né? Por isso que lá na frente João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então Abel, essa oferta de Abel é muito interessante, é muito importante, sabe, Josias e Fernando? É que nos nossos atos, né, na nossa participação existe a presença do sangue, existe a presença do Espírito Santo, existe a presença do Senhor Jesus. Se isso estiver, o culto é aceito. Qualquer outra coisa, pode ser qualquer ritual, pode ser animado, pode ser o que for, mas não chega diante de Deus como oferta suave, né? No contexto de família, né, ali, experiência de família, nós vemos, porque a palavra de Deus, inclusive o texto diz o seguinte, que ao cabo de dias, né, Caim trouxe oferta, que era as primícias da terra, né? Ele lidava com a terra, ele era agricultor e Abel era pecuarista, né? Então foi o que aconteceu. Um foi cuidar da parte da agricultura, outro foi cuidar da parte da pecuária. Pastor de ovelhas e lidava com a terra. E Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Depois Abel, seu irmão, ele trouxe o primogênito, você falou, dos primogênitos das suas ovelhas, isso, da sua gordura, né? E apresentou ao Senhor, o pastor Fernando falou. Então, no contexto familiar, nós vemos que havia uma experiência vivida pelos pais, né? Isso a Bíblia não diz, claro, mas isso é uma conjectura de que certamente essa experiência foi transmitida aos filhos, mas existia uma experiência. E há um aspecto interessante, é que quando Deus fez o homem, Adão e Eva, quando fez os pais de Caim e Abel, Deus tinha por interesse, por desejo de Deus, se relacionar com esse homem. Todos os dias, na virada da tarde, né, Deus descia ao jardim para conversar com Adão. Ali era a experiência. Então, eles sabiam que Deus tinha o interesse de estar com eles, né? E agora
estavam diante de uma situação onde uma adoração seria feita a esse mesmo Deus e nesta adoração, além da glorificação, claro, o desejo da comunhão, de sentir a presença do Senhor. É interessante, Josias, porque, por certo, os pais relataram a experiência que eles tiveram quando Adão se escondeu, com folhas, né? Com os recursos. E o Senhor precisou, a palavra de Deus, que um animal precisou de ser morrer para cobrir a sua nudez. Né? Então, por certo, ele deve ter feito esse relato. Isso e Abel, por certo, deve ter lembrado. Eu vou ofertar o Senhor, vem cá, mas Deus não aceitou que meu pai se escondesse com folhas. Um animal morreu, então, na certa, ele entendeu, né? Eu entendo isso também, né? Que é a experiência que foi trazida, e ele fez a mesma coisa. Eu vou trazer um animal, foi buscar o primogênito das ovelhas, né? Então, houve uma transmissão. Ambos devem ter ouvido a mesma história, né? Então, mas é a mesma coisa. Os ladrões na cruz, os dois ouviram tiveram a mesma oportunidade. Estava equidistante, estava a mesma distância ouviram a mesma coisa e tomaram a decisão, cada um. E a Bíblia fala, a nossa vida é de escolha. Né? Onde que está? Qual a nossa escolha? Toda escolha tem uma consequência. Eu gosto, desculpa aqui estender um pouquinho, mas eu gosto de mencionar o Salmo 23. Você começa lá no primeiro verso, daí fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá no último, certamente... A bondade e a misericórdia. Então, a consequência da decisão, né? Glória a Deus. E um ponto aqui que eu acho importante é que nós estamos vivendo dias onde se ouve muito. O que vale é a intenção. O importante é adorar. Não importa como. Tem várias passagens na palavra de Deus que derruba essa afirmação. E aqui é a primeira delas. Porque se isso fosse verdade, o culto de Caim seria aceito. Deus iria atentar para o culto de Caim. E ele não atentou para a oferta de Caim. Porque nós precisamos entrar naquilo que é o profético. É isso que agrada a Deus. Quando aquele projeto que Deus estabeleceu desde a sua eternidade, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Abel alcançou isso. Então, quando nós alcançamos e entramos nesse plano profético de Deus para nós, para nossa salvação, Deus se agrada, Deus abençoa e o nome dele é glorificado. Então, Abel alcançou esse projeto profético de Deus. Então, não é a intenção, não é o importante é adorar, o importante é nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. A gente fala muito do culto profético, né? O que é o culto profético? É o culto que Deus estabeleceu na eternidade. Então, quando nós entramos no culto, alcançamos o culto, o sobrenatural acontece ali. Deus opera, Deus visita um coração, o mistério é revelado, né? Num louvor, numa glorificação, numa oração, na leitura da palavra. E Abel alcançou isso aqui, por isso que Deus atentou, porque foi isso que o Senhor nos deu. O cordeiro. Deixa eu puxar aqui o gancho, né? Aproveitar essa abordagem que o Fernando fez aqui. Abel é o primeiro personagem que é apresentado naquela sequência que nós conhecemos ou chamamos de heróis da fé, né? Ali na carta aos Hebreus. E o texto diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a atitude, né, de Abel foi exatamente no sentido de alcançar aquilo que era o profético, né, de ter uma experiência com o profético e, a partir daí, ser justificado. E a justificação, ela vem pelo poder do sangue de Jesus. Né? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É interessante que fica o ensino, né?
logo no início da Bíblia, o Senhor deixa o ensino maravilhoso, que é esse aspecto do sangue, do sangue do animal vertido, do sangue que é derramado, do inocente que morre para perdão do pecado, né? Para justificação, né? Então, quando ele é relacionado aqui no livro de Hebreus, falando da sua oferta, né, o seu sacrifício que alcançou, serve para nós também, né? Porque um dia nós descobrimos que através de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, nós passamos a ser justificados, né? Então, a justificação, ela vem em cima disso, né? Em cima justamente da morte, que é profético, né? Que fala a respeito desse Deus maravilhoso do Senhor Jesus, que justificou, né? Como Isaías profetiza, né? Que sobre os nossos pecados, nossas enfermidades, estava sobre ele, né? Então, o Senhor resgata, e Abel, ele entrou, né? Logo de cara, ele entrou nesse aspecto profético e traz para a gente um ensino notável que a gente tem que sempre refletir, né? O Senhor está nisso? Jesus está nisso? Se tiver, a bênção vai acontecer, né? Há um aspecto que nos salta aos olhos do ponto de vista da nossa posição familiar, é que a palavra de Deus, vocês já até tangenciaram esse assunto, a palavra de Deus, ela desde o início, nós estamos falando exatamente desse momento, no livro do Gênesis ali, ela deixa claro que em relação ao projeto de Deus, em relação à experiência com Deus, só existem dois caminhos. Como eu falei, vocês já tangenciaram isso aqui. Então, é muito interessante porque Adão e Eva, no paraíso, eles só tinham um mandamento, né? Só tinha uma coisa que não podia fazer. Exatamente aquilo que não podia fazer, eles fizeram. Desobediência, né? Depois você vê aí duas situações. Então, no que tange a um elemento que nos dá o recurso para ensinar a nossa família, aos filhos, ou até os filhos aos pais, tá? A experiência de Caim e Abel, né, e aqui estamos valorizando a experiência de Abel, é no sentido de que não tem meio crente, não tem meia experiência, não tem meia salvação, não tem meio culto, né? Ou você está vivendo uma experiência que Deus aceita, ou você está vivendo uma experiência que Deus não aceita. Isso é importante, né? Porque nós temos hoje a direção do Espírito Santo para nos deixar claro o que é que Deus quer. Então, quando não extinguimos o Espírito da nossa vida, quando aceitamos a direção do Espírito, nós passamos a ter todos os recursos para entregar ao Senhor um culto, para ter uma experiência, para dar um testemunho daquilo que é o projeto de Deus e que Ele aceita. Então, essa experiência salta aos nossos olhos, porque a gente sempre gosta de voltar a esse aspecto de que a palavra ela é muito clara, muito decisiva, sempre são duas opções, duas escolhas, dois caminhos. Não existe uma coisa... Eu gosto muito de dizer isso, já disse aqui em alguns conteúdos nossos, quando uma situação intermediária ela é apresentada na Bíblia, na carta à igreja em Laodiceia, assim, não és frio nem quente, és morto e também não serve. Vomitar-te da minha boca. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. As coisas são bem definidas. O Fernando abordou um aspecto, né, muito interessante hoje do que a filosofia, né, que é pregado nos últimos dias, né? E é muito cuidado, porque as pessoas costumam dizer que não é tudo a mesma coisa, o importante é Deus, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Bíblia é muito clara. Trevas e luz, né? Então, a Bíblia define muito bem as coisas. Então não existe, Deus sempre deixou claro isso aí, né? Separação entre trevas e luz, né? O certo e o errado. Não tem, como você bem falou, não tem meio caminho, né? Então a gente vê aqui por esse aqui, quer dizer, os dois fizeram sacrifício. Se você olhar racionalmente, qual a dificuldade? Todos os dois, talvez até racionalmente ia ficar com Caim, né? Talvez teve até mais trabalho, cultivou a terra e tudo mais, né? É o que as pessoas acham, que o seu esforço, né? É o que nós estamos vendo e tem sido falado sempre na escola bíblica, né? É a situação do cristianismo nos nossos dias. As pessoas fazem o que ela acha. Vão botar em prática, ela tem boas ideias, né? Vamos botar um futebolzinho aqui no final da escola bíblica, né? As boas ideias, mas isso não resolve, boas ideias não resolvem.
Então, a palavra é muito, muito clara. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso não é procedência boa. Então, o cuidado que a gente tem que ter nas coisas mais simples que tem, você quer ver um exemplo, a nossa experiência com a consulta à palavra, não é verdade? A gente consulta a palavra para quê? Para saber se está no projeto de Deus ou não. Se está fora do projeto. Os dons espirituais, Amadeu fala muito sobre isso, né? Discernimento e sabedoria. Então, a primeira coisa é discernir. É do Senhor? Não é do Senhor, não interessa. Pode ser bom, pode ser agradável, mas não interessa. Até porque ambos cultuaram, Caim e Abel. É isso. Não é, a diferença não é de cultuar ou de não cultuar. Ambos cultuaram, ambos trouxeram a sua oferta. Talvez o senhor não rejeitou, começa na própria pessoa da intenção, né? Que tem, quando Abel, né? Foi na intenção. Deus sabe, Deus é onipresente, onisciente e onipotente, né? Então Deus aceita primeiro o homem, aí a oferta, o senhor aceita. Se está dentro do projeto dele, está tudo certo. Se não está, não tem. E nem por isso o senhor haveria de rejeitar Caim. Exatamente. Se Caim se acertasse? E o senhor falou isso com ele. Né? Caim, por que você está nervoso? Se você fizesse bem, não ia ser aceito? Por que você não faz, então? Mas ele entendia que a forma de cultuar era aquela dele e Deus não aceitou. E o texto que você leu de Hebreus é importante dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Então, eu posso oferecer o que eu quiser ao Senhor, eu posso oferecer, mas se não for o sacrifício do filho dele, não tem outro. Não tem, porque esse é o maior de todos os sacrifícios. O preço que simbolizado foi pago, no cordeiro ali que foi sacrificado. O preço que ele pagou, as riquezas desta vida seriam suficientes. O salmista diz isso, né? A redenção da nossa alma é caríssima. Ninguém a pode pagar. Então, ele pagou. Então, o sacrifício dele é o maior de todos. E quando nós entramos na presença de Deus, glorificando a Deus por aquilo que ele fez por nós, que foi o sacrifício do Filho dele, isso sobe como aroma suave diante dele. Glória a Jesus. É isso que glorifica o nome do Senhor. Não existe nenhum outro fundamento. Exatamente. Que bênção, hein? Bom, a gente está caminhando então para o final dessa edição de Família, um Projeto de Deus. Antes de encerrar, para você que está em casa, está nos assistindo, hoje é sexta-feira, e o Senhor tem nos chamado a fazer uma oferta ao Senhor. E para você que conhece a Igreja Cristã Maranata, sabe, nós não estamos falando nessa oferta em valores financeiros, né? Não estamos falando de dinheiro, nada disso. A gente não considera isso, não pede isso. Você sabe muito bem disso aí. Mas essa oferta ao Senhor é um culto que você vai fazer no seu lar daqui a pouquinho. Você pode assistir o culto do YouTube junto com a sua família, não tem problema. Pode fazer o culto no seu lar com sua família. E ao se colocar diante do Senhor para fazer esse culto, viva a experiência de Abel. Não esqueça de clamar pelo sangue de Jesus logo no início do culto. Não esqueça de adorar a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus maravilhoso. Não deixe de dar lugar ao Espírito Santo. Deixa o celular lá no quarto, para você não se ficar ali perdendo a comunhão em função de outra coisa que possa acontecer. É um momento da sua família com o Senhor. E ao viver a adoração de Abel, Deus vai receber, vai abençoar a sua casa, tá certo? Não deixe de fazer isso. Queridos, foi uma bênção mais uma vez estarmos juntos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos. Pai Senhor. Amém. Pai do Senhor. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. Se Deus quiser, semana que vem, como dissemos, vamos estar aqui novamente, para vivermos juntos mais uma experiência, aprendermos mais um pouquinho, e trazermos para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, aquilo que são as orientações do Senhor, tá bom? Continue com a nossa programação. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.